Qual é o tema da nossa palestra agora? Construção Construção da Libras no Brasil. E nós convidamos Walter Neto. O sinal dele é esse. Por favor, Walter, para mediar a palestra. E também convidamos o palestrante Josélio Coelho. O sinal dele é esse. Por favor, Josélio. Você pode continuar? Sim. Boa tarde. O Josélio é surdo. Ele é formado em 3 faculdades. Ele é formado em 3 faculdades. Uma delas é computação, a segunda é letras libras e a terceira é qual mesma? A arquitetura. E ele tem pós em libras. Ele é ex-diretor da FENES e também é ex-diretor de associações de surdos do interior de Governador Valadares. Que o sinal é esse. E ele fundou 4 associações de surdos. O tema da palestra dele é empreendedorismo surdo. Esse é o sinal. Podia todo mundo sinalizar assim, né? Nossa. Empreendedorismo surdo visual na Libras. Possibilidades de difusão da Libras. Bem-vindo, Josélio. Você pode começar a sua palestra. Boa tarde a todos. O meu nome é Josélio e o meu sinal é esse. Eu nasci surdo e também eu sempre tive bastante interesse em cursos de empreendedorismo. Eu sempre visei bastante essa área, que era uma área bastante restrita, mas eu sempre gostei dessa área e essa área tinha pouca tradução e interpretação, mas era uma área que eu gostava, que tinha uma boa rentabilidade. E esse é um sinal criado por um surdo. Que foi espalhado sobre E o Brasil. esse sinal, posteriormente, foi espalhado por todo o Brasil. Pode passar o slide, por gentileza? Passa mais um. Agora eu gostaria de apresentar. Pode passar mais um. Gostaria de mostrar em 2013, um pouco antes disso, como foi a minha formação no Letras Libras, que aconteceu no ano de 2011. Antes disso, eu fiz alguns cursos profissionalizantes na área de empreendedorismo, estudei, fiz cursos de capacitação focados nessa área. No Visual Libras, o sinal é um sinal bastante antigo. A gente pensava assim, Visual Libras, e aí depois o sinal foi fundido para esse. Visual e Libras, esse é o sinal. A equipe da empresa criou esse sinal, Visual Libras. E esse curso trazia como referência não somente a área da educação, mas também diversas outras áreas, como esportes, a área da justiça, a área da saúde e diversos outros campos eram agregados à área da Libras, não somente a educação. Pode passar? Quando a gente pensa em organização cultural de surdos e ouvintes, pensando sempre no estudo e no desenvolvimento desses 2 grupos, a gente pensa num sujeito, na ética, no respeito desses povos. Tudo isso a gente precisa agregar
só que são sujeitos e áreas novas que estão sempre em desenvolvimento. E quando a gente faz um curso, a gente vê diversos pontos dentro desse curso, e em Governador Valadares eu vi tudo isso se desenvolvendo e se ampliando cada vez mais. Pessoas do interior indo lá fazer esse curso, buscando ampliar seus conhecimentos. Pode passar? Pode passar o slide? Ainda nessa área, complementando minha fala, eram diversas consciências dos professores que estavam ali atuando junto comigo. Nós estudávamos, pesquisávamos, nós tínhamos uma missão ali. Eram diversos campos, pessoas pensando e cada vez agregando mais em diversos polos. Eram múltiplas visões, múltiplas perspectivas, intérpretes, cada um com sua visão e agregando todos aqueles conhecimentos. Foi quando a gente se reuniu e pôde divulgar tudo aquilo que a gente vinha aprendendo nos cursos que fazíamos. O nome do curso era Extensão Universitária de Tradutores e Intérpretes. Esse curso era vinculado também aos instrutores surdos. Posteriormente trarei mais detalhes. Os 3 pilares eram valores, missão e visão. E assim nós podíamos compreender e aceitar melhor o lugar, os polos e aprender a administrar todo aquele crescimento, aquele inchaço que vinha acontecendo com o nosso conhecimento adquirido. E essa valorização não era uma valorização somente da Libras. A Visual Libras, ela tinha um interesse. Ela tinha um interesse de explicar, de aprender também dentro das escolas, no âmbito da justiça, no âmbito da comunicação, no âmbito de cada cidadão que estava ali presente. Pensando sempre em igualar o conhecimento, proporcionar reflexões, pensar em agilizar não somente certificados, mas detalhar o conhecimento que as pessoas estavam adquirindo. Pensar também em níveis linguísticos, em conhecimentos de línguas que estavam se aprendendo naquele momento. Quando um professor, por exemplo, vem ao Rio, como é o meu caso, ou quando vai a Governador Valadares, quando a gente convida professores de Vitória, do Rio, do Governador Valadares, de cada região a visitar um polo, por que essa visita é feita? Para agregar conhecimentos. Próximo slide. Retomando a questão da missão, o Visual Libras é uma metodologia que tenta sempre articular novos sinais, pensando em filmagens, pensando no aprendizado com qualidade. Porque não dá para pensar sempre na camaradagem. São professores que produzem materiais com qualidade, para futuramente alavancar o desenvolvimento dos educandos. Não é somente camaradagem, a gente tem que pensar na qualidade. Então, a metodologia é importante quando a gente coleta materiais, não somente de uma área que é a Libras. É a produção de material da área da saúde, da justiça. São diversos âmbitos, são diversos espaços. Então, a gente precisa ver qual área você tem interesse, qual área você quer participar, qual área você precisa. A área televisiva? Então, vamos lá. E essa era a proposta do nosso projeto. Pode passar? Então, essa metodologia é a principal da nossa pesquisa, do nosso projeto.
sempre pensar em processos, como esse que está aqui no slide em verde, pensar nos projetos, para posteriormente a pessoa, quando perceber, o professor, conseguir observar, se comunicar, o que mais a gente pode acrescentar nesse projeto, que apostila a gente pode construir, quais ideias podemos acrescentar nessa metodologia, como as didáticas podem ser complementares a esse material que a gente já vem construindo. Tudo isso a gente pode auxiliar nesse material que está em construção e ampliá-lo conforme a necessidade dos ambientes que a gente frequenta. Não é um projeto concluso, é um projeto em andamento. E a gente pensa também sempre nas questões da Libras. Por exemplo, a expressão facial, ela precisa estar articulada com o corpo. Isso é importante. Antes da gente oferecer isso para o público, tudo isso está em fase ainda de andamento, ainda está em andamento, não está concluído. Pode passar? Quando nós pensamos em modalidades, podemos separar em 2 grupos, como a tradução e a interpretação. Isso vocês já conhecem. Num curso de 360 horas, por exemplo, parece que é muita coisa, e realmente é. Mas ali dentro estão embutidos muitas coisas, vocabulários, sinais, expressões corporais e faciais, diversos pontos. Quando a gente pensa no nível 1, a gente pensa em 140 horas. A gente pode separar ali como um nível básico, por exemplo. E passando por esse nível, a gente já ingressa no nível 2, que já seria um nível intermediário, em que a gente vê questões corporais e faciais, já consegue ver também pontos teatrais. E ali a gente já pensa também em como observar o outro, a atuação do outro naquele momento, passando posteriormente para um 3º nível, e aí já são 144 horas mais. E aí a gente já pensa na questão da voz, já passando do nível básico para um outro nível, que é a questão da voz já é um ponto que dá muito temor para os intérpretes. Então é algo que precisa ser exercitado. Então aí depois o intérprete já recebe um certificado, mas não é bem assim. Ele ainda passa por uma banca de avaliação antes de receber essa certificação, para poder atuar em prefeituras, em escolas, e aí ele pode sim atuar, porque não é com uma certificação básica que ele pode atuar em escolas. Ele precisa ter um curso de letras libras, mas com a sua certificação de extensão, sim, uma certificação de qualidade, ele pode atuar. CTI. O CFI, o CTI, nos CTIs também é um local de atuação que ele pode trabalhar. Então, não basta uma pessoa saber Libras de forma básica para poder atuar. Ele precisa ter didática, estratégias, produções para poder atuar. E aí sim ele consegue trabalhar com qualidade. Em escolas, em diversos ambientes, tendo 180 horas, ele precisa ter um curso de instrutor para poder atuar com qualidade. Porque senão ele vai encontrar diversas limitações na atuação no momento de trabalho dele. Nós precisamos de famílias realizadas no momento de comunicação com seus filhos, porque não basta ele ter 80% de comunicação com os seus filhos, ele precisa de uma completude na comunicação com suas famílias. No interior, então, é mais complexo ainda. Nas grandes cidades, isso acontece com menos frequência. Pode passar o próximo slide, por gentileza? A orientação também tem esse Nas interesse. orientações também existem interesses. Nas empresas, alguns professores dialogam, conversam, veem quais são as ementas daquele conteúdo, trazem e conversam. Veem qual é o âmbito, qual é o espaço que você precisa atuar. É o espaço da saúde? É o espaço da saúde?
É uma área rural? É uma área agrícola? Se sim, podemos atuar nesse espaço. Ou é uma área maior, é uma área da política, talvez? É uma área religiosa? Então, depende qual é esse espaço e assim organizar. Próximo slide. A sociedade, nas empresas, Religião, escola, faculdade. Pessoas de algumas religiões, de algumas faculdades e algumas empresas também me procuram. E também fornecedores que procuram professores que, a partir disso, passa a conhecer o perfil de cada um e começa a convocar também os colaboradores, as pessoas que têm interesse em participar, em ingressar, e também ouvintes e surdos. Próximo. Falando um pouco sobre a visão, a Visual Libras é focada no conhecimento, A pessoa adquirir esse conhecimento. Isso, na aquisição do conhecimento pelas pessoas e no passar esse conhecimento. Então, a partir disso, é possível as pessoas conquistarem também outros espaços. Isso. Então, o importante para a gente é o conhecimento. Isso para sim. surdos e para ouvintes. Tem que existir essa empatia. Nós precisamos dessa empatia. É muito importante. Próximo slide, por favor. E falando um pouco sobre parcerias, nós temos um sistema já efetivo que já funciona de parcerias, onde a gente recebe pessoas interessadas e explica sobre o nosso projeto. Também vou e conheço o que a pessoa precisa, os materiais que são necessários para a gente colocar em prática esse projeto em determinado lugar com essa parceria. Como se fosse um fiscal. Como se fosse um trabalho de fiscalização, de reconhecimento do que precisa ser feito, do que precisa melhorar. E aí, depois disso, depois desse passo, o próximo é, de fato, o curso em si, as aulas. Mas antes é necessário o grupo de professores e profissionais interagirem e perceberem essas necessidades. Próximo. Então, nós também precisamos conhecer essas parcerias que nós temos para então entender os objetivos de cada uma. Próximo. Então, essas parcerias são feitas e nós podemos acrescentar ou tirar coisas, conteúdos que sejam mais adequados à cultura daquele espaço tem um lugar ou que tem praia, daquele local. Porque nós sabemos que cada localidade tem uma cultura diferente, então nós podemos pensar em estratégias para adaptar esses conteúdos e as unidades dos cursos. Para que a gente consiga, de fato, atingir o nosso público. Próximo. Nessa imagem, nós podemos perceber o professor e as pessoas. Por exemplo, uma pessoa de Cabo Frio ou de alguma outra cidade mais do interior. Cada uma delas estão inseridas em um contexto diferente. Cada pessoa está inserida num contexto diferente. Uma outra pessoa que talvez eu não conheço. E aí eu vou fazendo esse cadastro de diversas pessoas com perfis diferentes para que fique em um banco de dados. Próximo. Essa questão da disseminação também. Então, por exemplo, sobre a disseminação também, né, para outras pessoas.
é como se fosse uma rede, né, onde um vai passando conteúdo e informações para outras pessoas, difundindo as informações. E assim o trabalho é contínuo. Nós não queremos excluir pessoas, mas sim incluir cada vez mais pessoas e que cada vez mais as pessoas conheçam o trabalho um dos outros e tenham mais informações. Porque nós sabemos que é muito importante atingir mais pessoas. Próximo. Nossa empresa já conseguiu algumas parcerias, por exemplo, com a Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, que está lá em Governador Valadares. Como é que aceitou essa parceria? É uma parceria já aprovada pelo MEC, onde Tudo já foi concluído, os processos já foram concluídos e já está em funcionamento. Também a outra parceria com a FUNSESI e também a Pitágoras de Minas, que também já oferece certificado. Então, nós tentamos essas parcerias para conseguir bolsas, por exemplo, para pessoas darem aulas, e então a gente vai aumentando essas parcerias. O intuito dessa parceria? Uma outra parceria também que nós conseguimos, que disponibilizamos, conseguimos um auditório para a gente também disseminar tudo isso. Dar cursos de teatro também junto com essa parceria. Também o grupo Pro Minas, nós também conseguimos em diversos polos, quase 200 polos em todo o Brasil, através da parceria com o grupo Pro Minas, que são aulas e cursos à distância, onde pessoas que às vezes querem aprender mesmo à distância, podem, porém precisam passar por uma avaliação com uma banca. Então, nesse caso, à distância, no final, a pessoa precisa demonstrar o que aprendeu no curso para conseguir o certificado. Então, nós já conseguimos diversas parcerias aprovadas já pelo MEC. E vamos incluir mais 3. Então, a gente está trabalhando e está procurando professores e instituições que queiram ser nossas parceiras para que a gente possa difundir nosso trabalho em diversos outros locais. E a responsabilidade é de cada um que é professor, né? A empresa mostra a proposta e aí, a partir disso, o trabalho é desenvolvido pelo grupo de professores a partir dos objetivos de cada aluno e cada instituição. Então, isso é um trabalho que tem sido feito dessa forma. Agora, a inovação no nosso trabalho. Vamos ver um pouco sobre isso. Pode passar. Será possível, num futuro, termos profissionais que já se formaram em cursos, mas trabalharem em áreas específicas? Pode passar. Por exemplo, como professor-intérprete, ingressar no mercado de trabalho? É possível ingressar no mercado de trabalho. Se você tem aptidão para dar aula ou então participar de congressos, ou, por exemplo, atuar na área jurídica,
Nós sabemos que é uma área que está em falta hoje em dia no Brasil, então as pessoas podem escolher trabalhar nessa área, porque sabemos que o intérprete trabalhando na área educacional, por exemplo, tem uma terminologia muito diferente para um intérprete que trabalha na área jurídica. Assim como o intérprete universitário, que trabalhando numa graduação em letras e um outro curso, necessita um vocabulário específico muito diferente, trabalhando em um curso e o outro. Então, em uma universidade, o intérprete consegue trabalhar em 10 locais diferentes, por exemplo? Não, porque a gente demanda dessa especificidade de cada curso, de cada área. E aí eles podem se desenvolver em cada área específica. Próximo. Também o intérprete na área da saúde. Muitas pessoas vão ao médico, aos hospitais, e tem muita dificuldade, né, de se comunicar com o médico que está lhe atendendo. Eu estou com uma dor em determinado lugar, e aí o médico dá um remédio porque pensou que era uma dor específica e não era. Essa barreira linguística. Então, existe essa barreira linguística na área da saúde que é muito grande. E precisamos de profissionais intérpretes para trabalhar nessa área. Próximo. O intérprete familiar também, que muitas famílias... as famílias têm diversos níveis de língua de Libras, né? Diversos meios de se comunicar. Então, às vezes, uma família que não sabe se comunicar muito bem em Libras, então ele precisa de um intérprete que consiga compreender aquela forma de comunicação, por ser de diferentes cidades do interior. Então, nós sabemos que é um trabalho também bastante diferenciado. E precisamos muito de intérpretes nessa área. Próximo. O intérprete religioso, né? Protestante, igreja evangélica, igreja católica e diversas outras religiões. Nós sabemos que em cada religião temos sinais específicos. Se o intérprete conhece sinais específicos da igreja católica, mas um casal de amigos convida para realizar a cerimônia de casamento, né, a interpretação da cerimônia, ele precisa estar atento aos sinais daquela determinada religião, que pode ser diferente da que ele segue. E o intérprete educacional, né, numa escola que trabalha em escolas regulares, onde ele precisa também estimular o aluno a estudar, a aprender. Ele não pode... Nós sabemos que o trabalho dele, ele tem que seguir o professor. Então, ele está ali para mediar o professor e o aluno. Porque o surdo precisa fazer as coisas por si e não depender das respostas, por exemplo, e da ajuda do intérprete. Então, é um trabalho que envolve em conjunto com o professor, com a família e o próprio aluno. Porque os alunos precisam estar independentes, né, no ambiente educacional. Também o intérprete de entretenimento, teatro, cinema, televisão, nós sabemos que está crescendo a participação e acessibilidade nesses locais. O reconhecimento da Libras está começando a aumentar, né, e vemos que cada vez mais necessitamos de intérpretes nessa área. Então, é muito importante que nós, surdos, possamos participar de ir a teatro, participar de mais eventos sobre entretenimento. E com isso gera mais demanda nessa área. Também o intérprete que trabalha em empresas, por exemplo,
um surdo que vai ao banco e não entendeu por que no extrato não está aparecendo o dinheiro que ele tinha. E porque aconteceu algum empréstimo, alguma coisa que ele não entendeu que pagou. Então, é necessário também esse trabalho do intérprete no banco. Próximo. E diversas outras áreas onde o intérprete possa atuar. Área industrial, Na área industrial, na área empresarial e diversas outras áreas onde ser visto como algo positivo. Nós precisamos começar a ver como algo mais positivo. Por exemplo, em um bar, em um restaurante, quando você quer fazer um pedido, as pessoas não deveriam escrever, né? Deveriam se comunicar em Libras. Então, pensar em oficinas específicas para pessoas que trabalham nesses lugares poderem se comunicar em Libras. É importante quebrar essa barreira. Então vamos começar uma história agora referente aos polos. 470 ouvintes, no caso, participam também desse grupo de tradução, desse curso de tradução e interpretação, e 77 são surdos. E isso é muito importante. 470 tem esse nível básico, nível intermediário e nível avançado. Então, quando as pessoas vão passando, né, eles vão ganhando certificado e declaração daquele curso. 77 surdos lá em Governador Valadares. Existe esse curso que é esse sinal, que é para ensino para surdo especificamente. E convoca todas essas pessoas para estarem ali nesse ambiente, para que o conhecimento ele realmente seja disseminado e que haja realmente esse ensinamento seja difundido, para que toda essa passividade que acontece seja acabada, né? Então 90% dos instrutores conseguiram implementar isso. Então é um outro caminho que também nós estamos estudando. E também esse projeto foi visto anteriormente, nós criamos um desenho sobre a questão da Visual Libras, das mãos, e foi muito bom isso, porque, por exemplo, teve a questão da expressão facial também, que tem a ver com a Visual Libras, esses desenhos, por exemplo, lá de Goiás, esse sinal. Esse surdo de Goiás. Então foi muito bom, porque teve esse surdo de Goiás também, que fez com que essa questão da Visual Libras fosse difundida. Então esse surdo ele foi muito feliz no que ele fez, né? Foi algo que realmente deu certo. E também começou em 2014, esse grupo lá de Governador Valadares começou a fazer esses registros. E em 2013 as pessoas me cobravam muito, né, que eu fosse lá. E então em 2014, Governador Valadares e Pitágoras também teve esses dois lugares que nós fizemos esse trabalho. E foi no bairro de Carangola, que fica perto, Tá entre Espírito Santo, tem essa divisa, né? Fica bem perto ali, fica bem próximo. E também abordou questões sobre a religião, como é algo que gera essa curiosidade, então tudo isso foi começando a ser disponibilizado. E em 2016, o Paulo André, né, ele foi lá. Teófilo Antoni, né? Ottoni. E ele viajou, né, até lá e lecionou nesse local. E também na APAI também. E isso foi se difundindo de uma forma grandiosa, né? APAI, tá certo. Desculpa. E isso foi crescendo, e as pessoas vieram me falando sobre isso. Como é que pode? Começou em 2013 e em 2016 teve esse crescimento tão grande. E em 2017 foi crescendo, e isso foi aumentando em Governador Valadares, em Pitágoras,
E esse curso também em Espírito Santo foi crescendo, nós fomos trabalhando, incentivando. E na próxima slide você vai ver agora a foto. Pode passar. Em 2018, lá no bairro de Itapira, esse é o sinal, em Minas. Você conhece? Tem um autor famoso, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu nessa cidade e foi muito interessante porque esses dois locais eles foram tendo esse tipo de contato com essa obra. Teve esse contato com essa obra e tudo isso foi acontecendo de uma forma tão rápida. E os alunos também começaram a ter mais intimidade com esse tipo de abordagem. Mostrar interesse. E os alunos também começaram a mostrar interesse em virtude de fomentar sobre isso, né? E lá em Pitágoras tem uma usina industrial lá, uma empresa que ofereceu um espaço muito grande. Isso foi em 2017, né? E houve uma divisão, né? Nós dividimos esse espaço em 2 ambientes. Fizemos esse espaço em 2 ambientes. Em Governador Valadares, nós voltamos também com esse ensinamento. Foram 3 grupos lá e 3 grupos em Pitágoras. Dividimos em turmas de nível avançado. Dividimos em turmas de nível avançado, de nível básico. E isso foi se expandindo. As turmas de nível avançado já estão por aí pelo mundo. As turmas de nível avançado já estão por aí pelo mundo. E agora as turmas de nível básico e intermediário E agora as turmas de nível básico e nível intermediário estão com a gente. Então é algo que acontece, né, também à distância, mas eu vou tentar ser mais presencial nisso, né? Isso aqui, a maioria dos alunos, eles falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão didática, desses materiais que são disponibilizados, e isso chama a atenção deles, né? Esses materiais, esses sinais, e não são sinais didáticos que são de brincadeira, né? Tudo isso com o objetivo de constituir o input linguístico mesmo nessas crianças, né? Esses materiais didáticos, eles têm o objetivo de dar a questão da empatia daquela criança e também proporcionar a ela um nível intermediário desse ensinamento. Então, às vezes, por exemplo, tem algumas certas coisas que as crianças têm dúvidas, né? Não sabem de algo, por exemplo, o movimento, a orientação. Então esse material didático ele ajuda a elucidar referente a essas questões. Pode passar. E em 2017 nós mostramos também a questão das outras adaptações referente aos pés, no movimento, como que é feito quando estamos sinalizando. Então nós mostramos também através de uma brincadeira, né, do teatro, por exemplo. Não é proibido, é algo que pode ser feito. Então, a gente demonstrou, usamos essa estratégia e esses movimentos foram feitos. E isso foi ensinado também para o curso de tradução e interpretação. E também esses materiais didáticos é muito bom para os ouvintes também. Por exemplo, da área de pedagogia, os ouvintes gostam muito. É importante que tenha essa troca de cultura. A área dos ouvintes e a área dos surdos, elas precisam ter o tempo todo esse contato, precisam ter essa interação. Por exemplo, o uso de classificadores, visual vernacular, tudo isso precisa ser ensinado. Porque está começando agora, então isso é muito novo. Classificador já tem bastante coisa, então já é algo que tem mais facilidade de ensinar e de ter a compreensão. Então o ouvinte ele tem que aprender da mesma forma que o surdo. Os dois precisam aprender juntos. E também por exemplo, os grupos
2016, 2017, 2018, né? E agora em dezembro de 2019, nós tivemos também 2 surdos e 2 codas também, que são tradutores e intérpretes com esse sinal, coda, que são filhos de surdos, né? Ouvintes que são filhos de surdos, são professores também de associações, tradutores e intérpretes. Eles são codas e mais fazem parte de associações, né? Então busca incentivar o uso da língua de sinais, para que haja essa compreensão e para que realmente isso seja, essa responsabilidade, ela seja disseminada e todos realmente entendam que é importante isso. Então, o surdo e o ouvinte, o Paulo André ele participou desse evento em 2016, e teve no bairro, lá nesse local, e ele foi lá participar. O Gabriel Isaac também foi. A Judete também foi. Judete também foi. Enfim, houve várias pessoas que participaram dessa atividade. E foi uma atividade bastante E foi uma atividade ampla, muito em diversos ampla. lugares da cidade. Nesses locais da cidade que foram proporcionados. Próximo slide. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Se vocês quiserem o meu contato pelo meu e-mail, tem o site, vocês podem procurar. Fotografar aqui no slide. Vocês podem tirar foto do slide. Quem tiver algum interesse pode mandar para o meu e-mail que eu respondo, ou também o WhatsApp. Tá bom? Ter essa liberdade. E essa proposta são parcerias que fizemos com muitas redes, e nós queremos a cada dia continuar com essa visão e com esse trabalho.